Seja bem-vindo a esse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje ele foi produzido especialmente para as alunas do Ventre Livre. Em um dos grupos do Ventre Livre, um dos grupos das alunas, surgiu uma necessidade que eu percebo que já existe nos outros atendimentos, nas outras mentorias. É sobre essa necessidade que eu vou falar aqui, sobre a dificuldade de ganhar peso ou sobre a perda de peso na mulher com endometriose. Então, geralmente, a mulher com endometriose, ela associa a perda de peso à dieta anti-inflamatória. E aqui nesse vídeo, então, eu vou explicar de uma forma breve, né, para você sobre a formação da gordura e também sobre a formação da massa muscular. Depois que eu encerrar o vídeo, eu vou colocar aqui na descrição também alguns suplementos que são livres de leite, livres de componentes inflamatórios, que eu já testei, que eu já experimentei, que são saborosos, para você ter essas opções também. Então agora, gurias, eu vou começar a explicar para vocês o porquê, por que a mulher com endometriose, ela acaba tendo muitas vezes essa dificuldade de ganhar peso ou essa dificuldade de estar perdendo peso, certo? Essa é uma dúvida, é uma pergunta que foi feita lá nos grupos das alunas do Ventre Livre. Também é um assunto recorrente nos atendimentos e na mentoria, por isso vou compartilhar essa informação aqui no Instagram, que vai ficar salvo também para você que me acompanha aqui, mas especialmente para as alunas, tá bom, gurias? Então, o primeiro passo que eu gostaria de explicar para vocês é que a gente precisa entender o que acontece no corpo de alguém que tem endometriose. Então, vamos olhar um pouquinho para a origem emocional. Aqui nesse canal você aprende sobre a origem emocional das doenças, dos sintomas. Então, vamos olhar um pouquinho para a origem emocional da endometriose. Quando a gente olha para a origem emocional das doenças, eu preciso entender que cada órgão do meu corpo, ele procede de um tecido embrionário. Então, por exemplo, o endométrio e o útero, eles procedem de um tecido embrionário que é chamado endoderma. Como é que funciona as doenças desse tecido embrionário? Então, quando eu olho para a endometriose, acontece o seguinte: eu vivencio uma situação que para mim foi tão difícil de superar, foi tão impactante, foi tão pesado para mim, ou eu vivencio uma sequência de situações que coloca o meu corpo numa situação de emergência, vamos dizer assim. O meu corpo adota uma nova programação biológica. E essa programação biológica, que também vai refletir no nosso comportamento no dia a dia, essa programação biológica é a seguinte: na fase ativa da doença, então, da mulher que tem endometriose, na fase ativa, ela tem a proliferação celular, que na verdade, então, é um tecido encontrado fora do local, certo? É a existência do tecido, é a proliferação celular fora do ninho, fora do útero. Então, quando eu tenho a doença em fase ativa, eu tenho a proliferação celular. Então, se você tem endometriose, você tem uma doença que está em fase ativa. Você ainda não conseguiu alterar essa programação biológica, né? Se as meninas do curso, elas estão nesse processo. Algumas delas já conseguiram passar por esse processo. Então, é um processo, ele tem um passo a passo, ele tem um cronograma, vamos assim, né? Vamos olhar assim. Para eu desativar essa programação biológica que me mantém em fase ativa. Só que enquanto eu estou em fase ativa, né, enquanto eu tenho endometriose, eu também tenho uma alteração no meu comportamento. E tem alguns comportamentos que envolvem o dia a dia, a personalidade, né, da mulher com endometriose, que vão impactar muito aí nessa questão do peso. E aí, me diga se faz sentido para você. Então, por exemplo, assim, ó, mulheres que têm um comportamento antecipativo muito presente, muita ansiedade, muito medo do que está por vir. Então, estão sempre preocupadas com o que vai acontecer, ela precisa sempre se antecipar. Então, pode ser que esse comportamento antecipativo esteja vinculado a uma fragilidade da tireoide. A tireoide é a nossa glândula do tempo.
Então, quando eu estou vivendo fora do tempo, muitas vezes eu preciso acelerar ou preciso reduzir a velocidade. Quando a minha tireoide ela acelera, então o meu corpo ele funciona mais rápido. Quando ela diminui, certo? Quando ela diminui a velocidade, então eu vou ter um metabolismo mais lento. Ah, quer dizer que eu tenho nódulo na tireoide? Quer dizer que os meus exames já vão dar diferente? Não, não quer dizer. Nós estamos aqui falando de uma fragilidade nesse órgão. Mas pare e pense um pouquinho aí, veja se faz sentido para você no seu caso. Então, perceba que a ansiedade, o comportamento antecipativo, eles têm total relação com o tempo. Então, a tireoide é a nossa glândula do tempo, certo? Então, se eu vivenciei situações, se eu vivencio uma situação que eu não tô dando conta, eu sinto que eu não tenho tempo para realizar, ou eu sinto que eu sempre chego atrasada naquela situação, que eu não consigo me antecipar, isso é pesado, isso é difícil, isso está sendo complicado para mim, o meu corpo pode registrar então que eu preciso ou acelerar ou diminuir. Então a gente vai poder linkar a perda ou o ganho de peso com essa necessidade de se antecipar, certo? Então esse é uma das situações que eu quero que vocês comecem a prestar atenção na vida de vocês. O que é que não deu tempo? O que é que eu preciso sempre fazer rápido demais? Ou por que será que o meu corpo está fazendo com que eu funcione mais devagar e por isso estou ganhando peso? Certo? E se eu estou sempre me antecipando, se eu estou funcionando de uma forma muito rápida, então eu não consigo ganhar peso, estou perdendo peso. Então, de novo, a gente vai olhar para a ansiedade, para o comportamento antecipativo, para o nosso relacionamento com o tempo. Agora, 2 elementos muito importantes para a gente entender, né? Aqui nós estamos falando sobre perder peso, né? 2 elementos muito importantes para você entender é o funcionamento da gordura no seu corpo e o funcionamento, então, das fibras musculares, né? Da massa muscular. Então, quando eu olho para os tecidos embrionários, da gordura e dos músculos, eu vou ter um comportamento diferente dos tecidos envolvendo a endometriose. Como é que é esse diferente? Então, se na endometriose, na fase ativa, eu tenho proliferação celular, então nos tecidos de gordura, que são tecidos de proteção, e nos tecidos musculares, que são tecidos de sustentação, eu vou ter um comportamento biológico diferente. Quando eu tenho um desequilíbrio nesses tecidos, quando eu tenho uma fragilidade nesses tecidos, quando eu tenho doença nesses tecidos, eu vou ter então a necrose, não é a proliferação celular, eu vou ter a diminuição dessas fibras, eu vou ter a diminuição do funcionamento, eu vou ter perda de potência, perda de força, certo? Veja como isso faz sentido. Quem aqui faz academia? Quem vai na academia, quem é que faz exercício de força lá na academia? Quando você vai para a academia, no momento que você está lá na academia fazendo o exercício de força, o seu músculo está sofrendo uma perda. As fibras musculares estão sofrendo uma perda. Principalmente quando você muda o peso lá na academia, quando você troca o peso, você vai pegar um peso mais pesado, então o teu corpo, o teu músculo, ele vai ser exigido mais. E aí você vai ter uma perda nessas fibras. Quando você volta para casa, depois da academia, então você vai ter a reconstituição dessas fibras musculares. Aí você vai ter um processo inflamatório e aí o músculo vai crescer. Então, na fase ativa, quando o músculo está ali sofrendo perigo, sofrendo uma situação difícil, ele diminui, a gente perde massa muscular. Mas depois que o pior já passou, depois que chegou a hora desse músculo se reconstituir, então eu vou ter um ganho nessa massa, eu vou ter inflamação e ganho dessa massa muscular. Então, na fase resolutiva, eu vou ter a reconstituição do tecido.
O meu corpo vai buscar mais força para que na próxima vez que eu precise daquele músculo, o músculo dê conta de corresponder às minhas necessidades. A gordura, gurias, funciona da mesma forma. A gordura é um tecido de proteção. Então, no momento que eu estou numa situação de risco, né? Então, se eu tenho um comportamento antecipativo, se eu sou uma mulher muito ansiosa, eu estou sempre em situação de risco. Eu estou sempre numa situação de perigo, porque eu estou sempre prevendo o perigo. Eu estou sempre prevendo o pior. Aquilo que vem na frente é perigoso, certo? Então, se eu estou com esse comportamento e estou perdendo peso, não estou conseguindo ganhar gordura, é dessa forma que a gente vai olhar. Então, o meu corpo está vivenciando aquela situação ali como perda de proteção. Eu estou vivenciando uma situação onde eu me sinto desprotegida. Então, quando eu me sinto desprotegida e eu estou precisando me proteger, eu estou vivenciando a situação perigosa, então pode ser que esse start tenha começado lá 6 meses atrás, vamos dizer. Eu vivenciei, por exemplo, na pandemia. Começou a pandemia, deu o start do perigo, eu me vi sem emprego, meu marido perdeu o emprego e agora como é que a gente vai sustentar nossa família? Logo agora que eu queria engravidar, agora eu não vou ter dinheiro para pagar meu tratamento da endometriose, agora eu tô numa situação de risco. Começou lá na pandemia, essa situação de risco. Mas isso foi tão difícil para você passar, isso foi tão difícil para você vivenciar, que essa programação continua ligada. Então agora você está sempre antecipando o perigo, antecipando o risco, você está sempre com ansiedade, com medo do futuro. Quando você tem isso num sentimento, né, de perda de proteção, eu perco a minha proteção, então a gordura vai trabalhar da seguinte forma: no momento que você está vivendo essa situação de crise, essa situação de perigo que começou lá na pandemia, o seu corpo está queimando gordura, ele está queimando, ele está utilizando o que você já armazenou para se proteger, certo? Porque a gordura é um tecido de proteção. Quando o pior já passou, quando eu resolvo o meu problema, quando eu identifico qual é a situação que eu não preciso mais correr daquele perigo, né, correr daquele leão, eu estou mais tranquila, então meu corpo agora vai produzir gordura para me proteger para a próxima situação perigosa. Essa próxima situação perigosa, quando a gente envolve gordura, pode ser perda de proteção, pode ser falta de alimento, falta de recursos, falta de comida, e aí o meu corpo vai estocar, certo? Agora, a mulher com endometriose, que está com seu comportamento antecipativo, que além de perceber, né, que ser mãe é perigoso, que ser filha é perigoso, que a situação que ela vive hoje está dificultando a reprodução ou colocar para frente os seus projetos. Então, a mulher com endometriose, além desse sentimento, se ainda assim ela vivencia a vida com um sentimento de perda de proteção, impotência, perda de força, então o que esse corpo está fazendo? Esse corpo está gastando energia, está consumindo energia. E quando a mulher já é magra, que ela tem baixo nível de gordura, o que esse corpo vai utilizar então? Vai utilizar as fibras musculares. Então a mulher não consegue acumular gordura, ela perde peso e depois disso então ela não consegue desenvolver a massa muscular, ela perde massa muscular. Então quando a gente vai olhar para a perda de peso, quando eu vou olhar para a origem emocional da perda de peso, eu vou olhar as situações da minha vida que estão me trazendo essa sensação de desproteção, de perigo, de impotência, certo? E vou prestar atenção nos meus pensamentos. Como é que eu já vivi uma situação assim, mas estou mantendo essa situação viva dentro de mim através do meu comportamento antecipativo, através da minha ansiedade, através dos meus pensamentos, certo? Então, como é que eu posso lidar com isso? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, eu preciso sempre trazer o meu corpo para o tempo presente. Então, no curso, você já está aprendendo a fazer isso.
Se você já chegou no módulo 7, então você já viu que você tem ali uma linha do tempo para você fazer, para você se situar na corrente do tempo. Por quê? Porque essa situação de perigo, de desproteção, de impotência, você já viveu, tá? Você já viveu e de alguma forma você está mantendo essa situação ativa dentro do seu corpo. Ou você já viveu e continua de fato vivendo. Por exemplo, um desemprego. Você já viveu a perda do emprego e ainda não conseguiu emprego. E pior, o marido perde o emprego também. Então você está no momento que o corpo vai consumir energia. Ele não está tendo liberação, você está se sentindo desprotegida, você está se sentindo numa situação de perigo. Ele não está trabalhando para criar massa muscular e nem para gerar gordura, certo? Você está num momento de luta ou fuga. Então, o que fazer? Eu preciso, número 1, identificar quais são as situações na minha vida que eu vivi ou que eu estou vivendo com essa sensação de desproteção, perda de potência, impotência, de perigo, né? Então, quando eu olho para a gordura, é um tecido de proteção. Quando eu olho para a massa muscular, é um tecido de sustentação, que me dá potência no movimento. Então, quais são as situações da minha vida que eu vivenciei com perda de proteção e com impotência, com perda de potência, né? O que é que está me paralisando, né? Imagina que você está andando numa estrada ou numa floresta e aparece um animal muito perigoso. O que você faz nesse momento? Você corre, você foge, você luta, você paralisa. Então, é disso que nós estamos falando. O teu corpo está nesse momento aí, ó. Ou de correr, ou de fugir, ou de paralisar. Por isso que ele está gastando gordura, está gastando fibra muscular. Está bem? Então, depois de identificar qual é a situação impactante, com perda de proteção, com impotência, você precisa se localizar na corrente do tempo. Você precisa identificar quais são os movimentos que você dá conta de fazer para te devolver a potência, para te devolver a força. Então, talvez, para lidar com esse problema, você está tentando fazer algo grande demais, difícil demais. Talvez você está tentando assumir toda a responsabilidade das contas da casa porque os dois estão desempregados e dentro de você, você acha que você é que precisa assumir isso. Mas então você precisa, vamos sentar, vamos colocar o pé no chão, vamos ser realistas. Eu não dou conta de sustentar a casa. E agora, se tá todo mundo desempregado, e se o nosso nome vai pro SPC, e se vamos ficar devendo, e é o jeito, então agora é o jeito. O que eu faço a partir disso? Então eu preciso aceitar a situação e criar um mecanismo para sair desse momento de luta, de fuga, de desespero, mas com ações, com movimentos que eu dou conta, que eu vou me sentir segura, protegida, capaz, potente, certo? Então, para cada uma de vocês, né, que trouxe a dúvida ali no grupo, cada uma de vocês está vivendo uma situação diferente. Por exemplo, a Riclésia disse que faz todo sentido, que ela está passando por isso. Mas talvez, né, você não é uma questão de desemprego, é uma questão de separação, de divórcio, certo? Você ficou nessa situação aí de perda de localização, de não sei se eu volto para casa da minha mãe, não sei se eu alugo a minha casa, de separação durante muito tempo. Isso gerou muita frustração, impotência, desvalorização. Então você não está conseguindo ganhar peso, seu corpo está consumindo. Ou se você já vem a vida toda nesse sentimento de autodesvalorização, certo? Eu não me valorizo, eu não tenho valor, eu estou sempre ligada no 220, eu estou sempre prevendo o perigo, né? Tô no meu comportamento controlador, então pode ser também que eu não vá conseguir engordar, porque o meu corpo tá sempre 24 horas lutando contra o predador, então ele não pôde descansar ainda para se recuperar da luta. Bom, esse era o assunto dessa pequena aula de hoje. Quando encerrar essa aula, então eu vou colocar aqui nos comentários, no comentário da aula, então,
alguns suplementos que você pode utilizar para te auxiliar, né? Porque às vezes mas eu sinto fome, eu sinto necessidade ainda de alimento, né? E aí você acha que tá perdendo peso porque tá na dieta anti-inflamatória, mas não é isso, certo? E aí, se você ainda quer suplementar, é claro que é muito importante, né, gurias, a gente olhar para a origem emocional, sim, é muito importante, mas é muito importante também você saber das suas necessidades, né, de vitaminas e minerais. Por quê? Porque é comum também, é normal as mulheres com endometriose terem muita dificuldade de assimilar as situações vividas. E aí, quando eu tenho dificuldade de assimilar as situações vividas, eu vou ter uma dificuldade lá na parte do meu intestino que faz, então, a recepção dos nutrientes, certo? Eu vou ter uma dificuldade na parte do meu intestino que logo sai ali do estômago, que é a parte que eu tenho ali o contato com a nutrição, que o meu corpo vai receber a nutrição. Então, pode ser que você, de fato, tenha deficiência de nutrientes, certo? Mas vai ter que olhar, de qualquer forma, o porquê que o meu intestino não está absorvendo os nutrientes, né? Mas a nutricionista também pode te ajudar nesse aspecto para fazer uma suplementação mais específica para você, certo? Mas aqui, então, no final da aula, eu vou colocar algumas sugestões de alguns suplementos que não contêm leite, nem contêm glúten, que eu já utilizei e que eu gostei do sabor. Porque às vezes a gente vai usar um suplemento que o sabor é muito artificial, que é muito ruim. Então eu vou colocar aqui embaixo os que eu já usei e os que eu já gostei do sabor. Certo, gurias? Espero que essa pequena aula tenha sido esclarecedora. Se não for esclarecedora, né? Se você é minha aluna do Ventre Livre, coloca as tuas dúvidas lá no grupo que eu vou ter muito prazer de te auxiliar. Certo? Uma excelente tarde a todas vocês e até a próxima aula!